gente recebe convidado especial aqui no nosso estúdio, que inclusive participou do Comunidade em Foco, pode contar um pouquinho pra gente. É o professor Walter Briguetti, coordenador do curso de Educação Física. Walter, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, ótima semana a todos, bom dia. Walter, vamos aproveitar e falar um pouquinho do Comunidade em Foco? Como que foi? Foi muito legal, porque assim, a escola muito receptiva, teve assim um fluxo de alunos enorme, a comunidade também participando. Acho tão importante nós podemos nos mostrar na instituição, ir de encontro, né, aquele público que justamente nós temos o vínculo, que é o aluno do ensino médio. E aí é bacana porque eles não só presenciam o curso em si, como podem tirar dúvidas, conhecer um pouquinho do que cada área faz. Então tinha uma diversidade de cursos ali participando e que permitiu a manhã inteira. Nós ficamos lá das 8 a meio-dia, então muita gente fluiu ali, um clima muito gostoso, muito animado, tinha criança, várias faixas etárias de criança, pai, mãe, e gostou de trazer a família. Foi muito gostoso, eu gostei bastante. Muito bom, daqui a pouquinho a gente confere essa reportagem. Segunda-feira, dia de falar sobre prática de exercício físico. O Walter está aqui para trazer para a gente orientações importantíssimas e hoje a gente vai falar sobre a relação entre prática de exercício físico e prevenção à osteoporose. E aí a primeira pergunta, Walter, o que é essa tal da osteoporose que todo mundo tem medo? É importante frisar, a osteoporose é uma patologia, uma doença que afeta justamente a estrutura do material ósseo, o osso. Então, o osso tem a sua constituição, a sua organização estrutural, e a osteoporose ela justamente age nessa estrutura, né? Ela permite uma perda de massa, mas não só perco massa óssea, né? Volume, mas também desagrega a própria estrutura do osso. O grande problema é que isso leva a uma fragilidade, né, da peça óssea. Então, por exemplo, se você sobe e desce de uma escada aí 500 quilos no pisar, né, no apoio, você perde uma carga de força, você vai cair para 300. Então, às vezes você não tem uma queda, você fratura o osso antes de ter a queda, só porque o material perde em resistência, né, ele perde muita qualidade de resistência. Então, e por como o ser humano está vendo cada vez mais, né, perspectiva, então é uma área que tem apresentado muito foco, porque hoje a incidência de pessoas com osteoporose ou perda de massa óssea tem sido bastante acentuada. É como se o osso ficasse fraco, poroso? Isso, poroso. E ele vai perdendo a sua composição. Ele perde vai perdendo colágeno, muito colágeno, perde parte do cálcio. E o osso tem uma propriedade interessante. A gente pensa que o osso é rígido. O osso, na verdade, ele é um material muito vivo. Ele vai se modificando a cada 10 anos. O tempo inteiro ele está se modificando. Então, ele tem uma parte que é o colágeno, que é uma proteína que permite elasticidade. Então, quando você move-se, o osso deforma em 3% em cada situação. Então, esse colágeno permite elasticidade. E do outro lado, o cálcio e os demais minerais que vão garantir a dureza e rigidez. Então, essa combinação de materiais leva a uma condição de fluxo de vida aí tranquilo para você permitir várias atividades. Porque o osso é estrutura, né? O esqueleto é estrutura para que você possa desenvolver e ter ali a musculatura agregada, articulações, aí para permitir justamente o movimento no dia a dia. E se você tiver um osso nessa condição, você vai fragilizando e pode muitas vezes perder em qualidade de vida, sofrer uma fratura, principalmente idosos, né? E o que é muito sério. Professor, e todo mundo tem esse risco de um dia ter osteoporose? Na verdade, não são todas as pessoas que vão evoluir. Nós vamos todos temos perda de massa óssea. Então, algumas pessoas, principalmente o pessoal do sexo feminino, tem maior vínculo com essa situação, porque tem a queda do estrogênio, do hormônio, isso também é um grande agregador de fixar o material ósseo na estrutura óssea. E aí nós vemos também assim, as outras pessoas tendem a ter uma perda de massa óssea. Isso começa muito cedo, aí com 40, 30, 40 anos já começa a ter uma perda. A gente já começa a perder. Sim, e se você não fizer nada, porque é muito interessante ver tudo que é atrelado ao movimento, ele foi feito no movimento. E se a pessoa não tiver um vínculo com o movimento, não permitir atividades que levem a impacto claro, normal, fisiológico, isso agrega a manutenção desse osso, né? Então, quando você faz caminhada, você faz musculação, você faz algum tipo de atividade, isso faz com que o osso também sinta essa condição de adaptação. Às vezes a gente pensa assim, a musculação, olha que interessante. O músculo, ele se fixa, as extremidades do músculo se fixam nos ossos, servindo de alavancas, né? Então, quando você encurta o músculo, você traciona o tendão e esse se fixa ao osso, o que gera uma carga no osso que promove uma modelagem desse osso, tornando o osso mais sustentável, mais rígido. Ele incorpora matéria
orgânica e óssea, né? O que faz com que ele se mantenha íntegro. Outra coisa que é interessante, o melhor momento que nós temos uma reserva de massa óssea é durante o crescimento. Desde os primeiros anos de vida, ali você começa a movimentar, na infância, na adolescência, tem que se movimentar muito, fazer muito movimento e ter uma dieta adequada para permitir a construção de um material ósseo diferenciado. Porque é como se fosse uma poupança que você vai fazendo. É lá na frente, como se tiver uma perda de massa óssea, você tem muito mais material a ser composto nessa perda e ao mesmo tempo garante uma sustentabilidade desse osso de forma íntegra, de forma de qualidade, de permitir assim movimentos no dia a dia. Muito bom. A gente está conversando ao vivo com o professor Walter Briguetti, coordenador do curso de Educação Física. A gente está falando sobre a relação de exercício físico com osteoporose. E lembrando que você pode mandar pergunta, né, Meg? Isso mesmo, participe com a gente através do nosso WhatsApp 98806-0913 ou deixe sua pergunta nos comentários da nossa live no Facebook ou na nossa live no Instagram. Professor, explica pra gente então essa relação, como que o exercício físico pode ajudar a prevenir e até tratar, digamos assim? Digamos assim, na verdade você tem uma prevenção acima de tudo, porque o exercício ele vai te dar condições de você formar, vamos pensar assim, uma criança que nunca não faz quase movimento, hipocinética, no dia a dia não brinca muito, hoje em dia videogame, muito pouco movimento. Na nossa época, por exemplo, a gente vivia na rua, correndo, subindo árvores. Isso tudo parece que não, mas estimula o aparelho locomotor, inclusive a parte óssea, que está gerando impacto, fazendo com que o osso entenda, esse organismo é ativo. Então vamos manter uma estrutura para garantir essa atividade, essa condição de movimento. Então isso faz uma diferença enorme, porque você vai com isso constituindo não só no crescimento um osso diferenciado, como também ele vai permitindo agregar uma qualidade para o resto da vida. Então a gente vê assim, um movimento simples, você faz caminhada, suas atividades do dia a dia, tudo isso agrega no material ósseo, não precisa ser algo tão absurdo. O que não pode é ficar, se você ficar totalmente parado, assim como o músculo perde massa, o osso também. Então uma coisa está amarrada à outra, é tudo atrelado, porque essa condição do osso ele é importante porque ele é um material rígido, flexível, mas ele tem que ter as condições ideais para se garantir na sua autonomia. O exercício leva a isso, o exercício garante isso, principalmente na prevenção e manutenção dessa massa, né? É porque depois todos teremos uma perda, só que quem faz exercício, a perda é mais lenta, mais morosa, e você tem um osso com maior qualidade, né? Porque você imagina você viver 80, 90 anos e aquele material tem que se manter íntegro, porque eu vou fragilizar o osso com o tempo, o osso é como se estivesse sendo corroído, que nem uma porta com um cupinzinho, e vai perdendo resistência, aí de repente a hora que você vai ver, já está numa condição grave. Por isso que é importante, aos 40 anos, a Organização Mundial de Saúde, as mulheres indicam fazer uma densitometria óssea, identificar. É importantíssimo essa prevenção também vinculada ao diagnóstico clínico, acompanhamento, porque aí devagarinho você vai também acompanhar. Será que tem alguma área que está com maior incidência de perda de massa óssea ou não? Já está num quadro de osteoporose? Então isso e não é só idoso. Todo mundo depois tem que estar acompanhando isso para poder ver uma evolução adequada e se houver uma necessidade de tratamento, como intervir e recompor essa estrutura, né? Fortalecer o músculo. Porque o osso responde, mesmo lá na frente, ele responde ainda à influência biomecânica, né? O impacto. Isso é muito importante. Muito bom. A gente já tem pergunta, Walter. Pessoal participando aqui, várias perguntas. Fernandinha Ribeiro diz, qual que é a diferença de osteopenia e osteoporose? Osteoporose é uma doença significa que eu já falei. Agora, a osteopenia é um fenômeno que ocorre uma perda de massa óssea acentuada, muito mais do que o normal. Então, a osteopenia ela vai levando uma perda de massa que vai caracterizando, as estruturas ficam com menor condição, menor incidência de material, assim como você pega assim, o osso tem uma parte que é trabecular, uma estrutural, que ela vai se afinando, se adelgando. Então essa perda de densidade rápida pode ocasionar em problemas significativos. E acontece muito em jovens, isso aí pode acontecer muito em jovem. Já a osteoporose é um processo já de degeneração do material ósseo, mais avançado que vai acontecer, e isso é um processo também patológico, ambos. Só que a osteopenia acelera esse processo de perda e a osteoporose é um processo mais lento que vai se caracterizando a longo prazo. Ambos são patologias. Perfeito. Mais pergunta aqui dos nossos ouvintes, telespectadores. Osteoporose pode ser uma condição genética, hereditária? Sim, tem. É muito importante eu verificar se na família tem uma incidência, porque pode ter essa característica, assim, herdar essa condição. Por isso que é importante, se você já tem na família, muito importante isso, se você já tem na família, por exemplo,
mãe, tia, gente próxima a ti que tem essa condição, já é melhor fazer uma densitometria de forma mais precoce, identificar e já tomar providências para que isso não evolua tanto. Então você tem que ter um cuidado muito mais especial do que uma pessoa no seu dia a dia normal, com certeza. Perfeito. Outra pergunta aqui, ó, falando sobre mulheres, né? Você falou dessa relação das mulheres terem mais casos. A menopausa tem uma relação com isso tudo? A questão hormonal? Sim, isso, total. Porque a menopausa vai interferir na liberação e produção do hormônio que é justamente feminino, né? Que é o estrogênio. O estrogênio tem um vínculo muito forte com a retenção do cálcio no osso. Então, com a diminuição da produção desse hormônio, eu consigo fixar menos o cálcio no material ósseo, o que leva a uma perspectiva de maior perda de massa óssea, em alguns casos ter uma condição de osteoporose. Então, por isso que a incidência maior de osteoporose se dá justamente em mulheres pós-menopausa. É muito clássico isso. Então, é importante nesse momento, quando a mulher vai sentindo já os efeitos da entrada, né? Sente aquela transição para entrar na menopausa, já buscar também esse cuidado com a parte do material ósseo, porque realmente isso é agravado pela menopausa. Professor, e que tipo de exercício, então, é recomendado? Que atividade física? Todo exercício que tenha, toda vez, você tem duas características. Um que tem impacto, então quando você faz caminhada, você faz corrida, todos esses exercícios permitem. Agora, quando você faz bicicleta, você intervém, porque uma coisa importante, como os músculos estão vinculados ao material ósseo, eles se fixam ao, então toda vez que eu faço força, traciono o músculo, ele também traciona o material ósseo, ele investe numa carga no material ósseo. Então, por exemplo, quando você faz natação, apesar de não ter tanto impacto, mas você está movimentando o osso. Musculação é excelente, principalmente para o idoso, porque ele não tem uma necessidade de impacto e ele pode trabalhar cargas individualizadas que vão permitir um diferencial enorme nesse remanejamento do material ósseo nessa idade. É muito importante, principalmente idoso, porque ele vai agregar dois fatores, aumento de massa magra e fortalecimento do material ósseo. Então você percebe, eu tenho várias opções de manter essa estrutura. E qualquer movimento do dia a dia também, você ser mais ativo, vai no supermercado a pé, na farmácia, procura fazer algumas coisas também que permitam essa dinâmica, né? Tudo isso favorece. O que não pode é ficar parado para variar, né? Então a gente tem essa condição muito importante nessa necessidade. O professor, e até quem já está diagnosticado com osteoporose pode e deve fazer exercício claro, físico. Você só vê o nível que é o diagnóstico, qual a condição clínica dela, em cima disso, estabelecer um programa, claro que pode. Porque mesmo ela tendo tido uma perda de massa óssea, aquele material que se mantém, eu consigo fortalecê-lo, melhorar a sua condição. Então isso é importantíssimo. A pessoa não está fadada a ficar com osteoporose e não ter como intervir, muito pelo contrário. Tem que buscar uma intervenção, tem que fazer, muitas vezes, até fazer uma reposição de cálcio e outros elementos, uma dieta adequada e mais o exercício. Tudo isso favorece, pelo menos, a melhoria daquilo que se mantém em termos de material ósseo, né? É muito importante. Professor, sempre destacamos, né, a prevenção e como prevenir a osteoporose. Sim, prevenir é a condição número 1. Você tem uma boa alimentação, você permitir o movimento, isso é importante, o movimento é necessário, o material ósseo precisa de movimento. Tanto é que um dos problemas mais sérios, quando você imagina ser um indivíduo que vai para o espaço, não é nem a dieta, não é nada disso, é perda de massa óssea e perda de massa magra, de tão importante que é, porque se você pensa assim, eu acho que o grande problema de não se prevenir é que se eu tiver imagina, você tem, por exemplo, uma fratura de colo de fêmur, você vai ter que pôr uma prótese, tem que ter uma intervenção cirúrgica grave, tem casos até que provoca embolia, até pode levar à morte o indivíduo se não tiver um cuidado especial em relação a essas fraturas. Então tem que prevenir a condição, manter o osso numa condição que ele possa tanto permitir as atividades cotidianas, então fazendo uma caminhada, aquela caminhada que você faz 30 minutos que vai servir para o cardio, vai servir para toda a parte, também serve para o material ósseo. A gente não pode pensar assim no exercício só para o músculo, para o coração. O osso faz parte desse rol. Então, quando você faz exercício tanto de força, resistência, caminhada, sei lá o que for, também vai permitir saúde ao material ósseo. Isso é muito importante. Entender essa transferência, né? É uma transferência, o movimento transfere para várias partes do corpo humano. Muito bom, professor. Já estamos incentivando nossos ouvintes e telespectadores. Já tem gente perguntando se a academia da Unifev tem vaga aberta para participar. Como é que faz? Com certeza, a nossa academia, aliás, tem todo um trabalho específico para cada segmento, cada aluno
aluno que participa ali, é um ambiente muito agradável e está aberto à comunidade. Aliás, foi feito, por exemplo, aliás, é um programa de extensão a academia. E a pessoa se inscreve aqui mesmo na academia, na Unifev, né, no atendimento ao aluno, e ele faz sua matrícula e participa de todas as atividades que ali estão. Uma sala bem elaborada, com profissionais, com alunos, todos orientando essa demanda. Perfeito. Só ligar então no telefone geral da Unifev, 3405-9990. Fala que você quer se inscrever, se matricular na academia, que vai ter todo esse suporte. E que bom que o nosso bate-papo aqui já está incentivando o pessoal a se gostei de ver o movimentar. resultado, aliás, bastante interessante. Né? Ela é um volume de perguntas. Rendeu. Nossa, muito rendeu bom. Muito. Professor, quero agradecer muito a sua participação. Semana que vem, Walter vai estar com uma folguinha, né? Vou estar meio comprometido com uma situação matrimonial, então vai ficar... Vai casar, muita sorte, muito amor, muito felicidade. Descansa e depois você volta, renovado. Com certeza, adoro vir aqui com vocês. Então, obrigado a todos pela oportunidade e é bom demais estar com vocês, viu? Obrigada, viu? Obrigada.